Graça e paz, irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo de casa, que Deus esteja nos abençoando nesta manhã. Hoje nós vamos estudar a última lição dessa revista, a 13ª, que fala sobre os profetas menores, e nós vamos estar lendo o texto básico da lição. O texto básico se encontra em Oséias capítulo 1, dos versículos 2 ao 11. Oséias capítulo 1, do 2 ao 11. Eu vou estar lendo. Quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e a concebeu, e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber, e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém. Vou estar orando neste momento e logo após vou passar a palavra para o professor de hoje, que é o nosso irmão seminarista Sidney. Senhor, obrigada por estarmos aqui na tua casa nessa manhã. Obrigada pelo privilégio, neste segundo domingo do ano, de estarmos aqui juntamente com os nossos irmãos, para poder aprender mais a tua palavra, Senhor, para estudar mais e aplicar essa palavra nas nossas vidas. Esteja abençoando o nosso irmão, que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja. Obrigada por tudo, abençoe cada um daqueles irmãos que estão aqui e aqueles que estão vindo, aqueles que estão em casa também assistindo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos presentes. Bom dia àqueles que nos assistem. Que a graça do eterno Deus esteja com todos vocês. Vamos passar para a apresentação, então, da nossa aula. Hoje nós iremos tratar dos profetas menores. Na semana passada nós tratamos dos profetas maiores. Mas não pense que uns eram mais altos que os outros, não, hein? Os profetas menores, por serem aqueles que escreveram menos em palavras hebraicas, por isso profetas menores. O texto base da lição já foi lido. Prestem atenção só nos negritos que estão nessa imagem aí, né? O Senhor lhe disse, disse-lhe o Senhor, disse o Senhor a Oséias. Novamente, na próxima, disse o Senhor a Oséias. E aí nós temos dois interlocutores diferentes. Se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, um dos anúncios do
dos profetas menores, como a gente vai poder ver durante essa lição, é que nós passamos a ser mais do que o povo de Deus, o povo pactual que tinha uma aliança que somente Deus fez ao passar pelos pedaços quando Abraão estava adormecido. Nós fomos chamados, de fato, filhos de Deus a partir de Jesus Cristo, e os profetas menores falam muito sobre a vinda do Messias. E nós vamos ver isso durante a lição. Vamos passar por aquela introdução da aula passada. Nem todos aqui estavam na aula passada. Muitos que irão assistir somente essa aula não terão visto também. Então vamos passar por essa introdução. Lembrando aquele desafio que eu fiz na semana passada para quem nos assiste. As imagens que estão sendo colocadas, coloque qual é a passagem bíblica do que trata cada uma dessas imagens que estão sendo ali expostas, como essa, por exemplo, aí da introdução. Que livro que trata? O que quer dizer essa imagem? Então, a nossa introdução. Quais são os pensamentos errados sobre os profetas? É alguém que adivinha o futuro? Um homem ou mulher que diz ter um dom especial, uma inspiração divina, uma interpretação única, uma visão. Ou hoje em dia nós temos no Brasil até um que diz que a Bíblia dele é a única correta, ele até fez uma Bíblia dele, para dizer coisas às pessoas, designando suas ações e dizendo falar em nome de Deus. Terceiro, alguém que com um comportamento tanto bizarro que diz estar servindo a Deus. Nenhum desses são profetas de fato, né? São falsos profetas. Nas imagens nós temos alguns deles. Os 3 fundadores das principais religiões americanas de fato, seitas, heresias. Aqui Charles T. Russell, o fundador da Testemunha de Jeová. Ellen G. White, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Joseph Smith recebendo o livro de Mórmon escrito de ouro por um anjo. Todos falsos profetas que ficam espalhando suas mentiras pelo mundo e enchendo o mundo de mentiras, que nós devemos combater, pregar a verdade para retirar as pessoas dessas sinagogas de Satanás. Aquele profeta ali é um profeta africano, que diz ser o novo Elias, ou seja, depois dele virá Jesus Cristo novamente, ele ou Elias. Um falso profeta que diz ter sido transfigurado. Nada mais que foi um problema de entrar a luz demais na câmera, ele falou que ele foi transfigurado na frente de todo mundo. E esse aqui se diz mestre filósofo brasileiro, que, como eu disse, tem uma Bíblia dele, espalha suas mentiras pela internet em reuniões particulares pelo Brasil, colocando seus asseclas e discípulos para entrarem em igrejas como as nossas, para disseminar as suas mentiras e retirarem as pessoas daqui. Em igrejas onde eles têm oportunidade de falas, eles interrompem os pastores para pegar as mentiras dele. Esse cara aqui chama Akel. É um falso profeta de nosso tempo no Brasil que nós devemos combater suas mentiras. Então, falsos profetas, como a gente vê, teve antes, depois e terá até a vinda do Senhor, falsos profetas espalhando mentiras atrás de mentiras. Esse, por exemplo, aqui acredita que existe ETs. E que Yahvé nada mais é do que uma constelação de 72 ETs poderosíssimos que desceram sobre a terra. Elohim, para eles, são 72 ETs que vieram sobre a terra. Para você ver o nível dos profetas que tem por aí, as pessoas seguem achando que é verdade. Como foi dito na semana passada, nós temos toda a verdade neste livro. E nós devemos lê-lo, conhecê-lo, se debruçar sobre ele, aprender sobre ele. E lembrando, já que nós estamos numa lição de EBD, sua Bíblia esteja aberta, seu caderno esteja do lado para anotar as coisas que serão ensinadas aqui. Não perca tempo com falsos profetas. A Confissão de Fé de Westminster, que eu apresentei na semana passada, nos diz, vou repetir de novo porque nós precisamos firmar certos valores. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação.
Ou seja, uma teologia que sai da natureza ou uma ciência totalmente naturalista não apresenta Deus como Ele o é. Não adianta querer dizer que é cristão que acredita em evolução como sendo parte da ciência. A Bíblia não dá espaço para isso. A Bíblia é muito clara. Deus criou e não foi através da evolução. Eu e você somos imagem de Deus. Nós não somos evolução de espécies até chegar no homem. Nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. E naquele dia que ele nos criou, ele disse: isso é muito bom. Continuando na confissão de fé. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servi-lo fazer escrever isso tudo, isso torne dispensável a Escritura Sagrada. Por isso eu repito aos irmãos, não querendo ser anacrônico, mas levem sua Bíblia de papel com vocês. Ah, mas eu tenho no celular. Apresentei um exemplo na semana que num país muçulmano eles proibiram a Bíblia na língua no app. Aquele povo já não tem mais a Bíblia que eles ficavam olhando no celular porque foi tirada do app. Você quer estar nessa situação? Ficar sem Bíblia porque você não carrega a sua Bíblia de papel? Muitos irmãos nossos, como eu também já falei, vou repetir isso todas as vezes que eu tiver oportunidade, arrancam a folha da Bíblia, levam para casa para estudar durante 2 semanas, se reúnem novamente e trocam as folhas da Bíblia. Você tem ela todos os dias. Se você olhar o tempo que você fica na internet, você leria a Bíblia pelo menos 20 vezes todos os anos, se você não perdesse tempo na internet. Então vamos valorizar aquilo que Deus nos deu, a Escritura Sagrada. E completando o artigo da confissão de fé, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, novamente, para todos os irmãos que estão aqui e aqueles que nos assistem, se alguém se levantar aqui e dizer que tem uma profecia de Deus, revelando o futuro, ou revelando uma nova doutrina, ou um novo livro para a Escritura, seja anátema, maldição, ele é mentiroso, filho do diabo. Mas se um profeta de Deus te ensinar o que está na palavra, revelando aquilo que Deus colocou de maneira adequada para vivermos aquilo que Deus quer, este é um profeta de fato. Ele está pregando a palavra de Deus. Por isso, quem são os profetas atualmente? São todos aqueles que pregam o verdadeiro evangelho e a palavra de Deus na Escritura. Aqueles que ficam inventando o que vai acontecer com indivíduos ou nações ou tudo mais, são falsos profetas. Então, qual é a imagem correta de um profeta bíblico? Alguém comissionado e preparado por Deus com um propósito, para ministérios específicos. Todos eles são pessoas comuns, mesmo vindo dos eruditos até os mais simples trabalhadores. São homens de grande autoridade, mas essa autoridade não é deles mesmos. É uma autoridade outorgada, delegada pelo Senhor. Enquanto um profeta fala a verdade, ele está falando a verdade de Deus. Se um homem mente, ele deixa de estar debaixo da autoridade de Deus ao falar. Por que profetas menores? Mais uma vez o desafio. Que imagem, que passagem trata esta imagem? Como vimos na semana passada sobre os profetas maiores, essa designação dos profetas menores leva em conta o tamanho do livro, tendo como critério o número de palavras hebraicas e aramaicas no texto. Portanto, estes são designados menores em nossas Bíblias devido à extensão de seus escritos, que são menores do que aqueles dos profetas maiores. E não menores devido aos seus ministérios terem sido menos importantes. Não é porque nós temos menos palavras registradas de um profeta que ele é menos importante que aquele outro que escreveu muito mais. A questão é que Deus determinou que seria escrito aquilo que ele queria e assim está registrado na Escritura. Já passou? Só voltando, o que eu li estava aqui. Aqui mais uma vez a gente tem a distribuição da Bíblia
hebraica, né, que ela é dividida em 3 partes: a lei, os profetas, e aqui estão os 12, que são os profetas menores, e os escritos. Essa é a divisão hebraica da Bíblia. Já a Bíblia cristã é dividida com Pentateuco, né, chamado de lei. Só lembrando que a lei, os 5 livros da lei, tem 33% de lei, o resto é narrativa. Então nós devemos lembrar que a lei está contida ali no Pentateuco, mas não só lá. Temos os 12 livros históricos, os 5 poéticos, os profetas maiores que tratamos na semana passada e os 12 profetas menores que estamos tratando hoje. Essa designação é tipicamente cristã. Então, se você estiver com os judeus, a separação é aquela que eu mostrei lá anteriormente. As 3 partes do livro. A nossa é dividida dessa maneira, a Bíblia está ordenada dessa maneira. Os livros, como eu coloquei aqui, são em ordem de maior para o menor em quantidade de palavras. Zacarias, Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Malaquias, Sofonias, Jonas, Abacuque, Ageu, Naum e Obadias. Aqui, como não podia deixar de ser, né? Eu tinha que brincar aqui com os gráficos. Então aqui estão os profetas maiores. E pode ver que se você somar todos os profetas menores, eles não dão a quantidade de palavras de Jeremias e Lamentações. Vamos situar os profetas menores na história, então. Os escritos dos profetas menores foram produzidos em diferentes períodos ao longo de aproximadamente 300 anos. No 8º século profetizaram Oséias, Amós, Miqueias e Jonas. No 7º século profetizaram Naum, Sofonias e Abacuque. Todos esses profetizaram antes do cativeiro babilônico. Se nós estivéssemos numa classe normal, eu perguntaria agora para vocês, qual foi a cidade que Jonas foi profetizar? Né? Era a cidade de Nínive. Nínive era a capital de qual império? Do Império Assírio. O Império Assírio, ele expulsou e exilou qual parte de Israel? Dos 2 reinos, o reino do norte. Quando Jonas foi lá e pregou, aquele povo se arrependeu das suas maldades. Passada aquela geração, a Assíria continuou sua evolução e destruiu Israel. Então a profecia de Jonas atrasou humanamente falando, né, pelo menos uma geração a queda do reino do norte. No 6º século profetizaram Obadias, Ageu, Joel e Zacarias, são profetas pós-exílicos. E no 5º século, Malaquias. Depois a gente tem o que a gente chama de período de silêncio, até que se levantou o último profeta do Antigo Testamento. Já que eu disse que Malaquias não foi o último profeta do Antigo Testamento, eu perguntaria para os irmãos numa sala de aula agora: quem foi o último profeta do Antigo Testamento? Foi João Batista. Foi o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta antes da nova aliança no sangue do Cordeiro. Então, ali tem uma interrogação sobre Obadias, que eu vou esclarecer depois aqui nos pontos. Continuando, situando na história, no período clássico, a atividade profética girou em torno de 4 momentos cruciais. A crise assíria, que provocou a queda do Reino do Norte e o cerco de Jerusalém. E aí nós temos Amós, Oséias, Miqueias e Isaías e Jonas. Nós temos a crise babilônica, que resultou na queda da Assíria e na queda de Judá e Jerusalém, onde profetizaram Abacuque, Sofonias, Naum, Jeremias e Ezequiel. Profetas no exílio, que na semana passada eu coloquei somente Daniel, que era a nota do livro base que eu estava usando. E aqui na revista eles sugerem a possibilidade de que Obadias também foi um profeta no exílio. Então fica a dúvida na cronologia se Obadias profetizou no exílio ou pós-exílio, no período entre os exílios. O período pós-exílico com o governo persa, e aí por isso que Obadias também pode estar nesse período,
e a crise de identidade dos israelitas, dos judeus. Então, Ageu, Zacarias, Joel, Obadias e Malaquias pode estar aqui. O comentário histórico-cultural, na verdade, ele traz 3 divisões só, e aí ele coloca Daniel junto com esses daqui nessa última divisão. Então fica um pouco diferente da distribuição que eu fiz, mas isso é para vocês só terem uma ideia, né? Enquanto eles estavam no exílio, os profetas ainda continuaram falando. Deus continuou falando mesmo quando eles estavam no exílio. Só no tempo de preparação, no tempo de silêncio, que a profecia cessou, até que se levantasse aquele que vinha no espírito de Elias, João Batista, que continuou fazendo um papel de um verdadeiro profeta, que é lembrar as pessoas do que a palavra diz. Profetas verdadeiros não são teólogos especulativos, não criam novas teologias, eles na verdade mostram e levam as pessoas a entenderem novamente o que Deus quer conforme a sua palavra. A nossa lição fala dos gêneros da profecia. E mais uma vez aí as imagens para quem está nos assistindo e participando, dizer quem são os profetas ali. O primeiro profeta, o nome dele em hebraico significa o que ele está fazendo, abraçando. E o outro profeta é um profeta que está colocando juízo sobre a nação que ele profetiza contra ela. O chamado dos profetas menores. Os profetas, todos eles, tanto os maiores quanto os menores, e também os profetas anteriores, como Moisés. Os profetas do Antigo Testamento eram guardiões da lei e do pacto, sendo enviados por Deus como seus mensageiros, para denunciar os males existentes no meio do povo da aliança e convocá-lo ao arrependimento. As cenas que estão ali também estão ligadas ao que os profetas profetizavam e veio a acontecer. Essas eu vou falar. Ali é o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, o exército babilônico. E no interior nós temos o caos que se instaurou em Jerusalém após a queda. E numa das imagens aqui, está difícil de ver, né? A imagem aqui ficou não tão boa, mas aqui está a menorá do templo sendo levada pelos babilônicos. Todos os tesouros do templo foram levados para a Babilônia. Para recordarmos a aula anterior, né? Por que nós não temos que ter a visão que o profeta era alguém que ficava tendo visão o tempo todo, falando do futuro o tempo todo? O próprio uso da palavra hebraica nos mostra isso. Temos 27 ocorrências no Antigo Testamento apenas de associar o ministério profético com vidência, visão ou profecia futura. E 315 ocorrências no Antigo Testamento do termo navi, que é falar. O profeta fala. O profeta explica as palavras que Deus mandou dizer ao povo. A mensagem que o Senhor designou os profetas para proclamar era que o povo precisava desesperadamente se voltar para o Senhor. Não é essa a nossa mensagem? Não é essa a mensagem da igreja cristã para o mundo? Que as pessoas precisam desesperadamente se voltar para o Senhor Jesus, para que eles sejam salvos, para a palavra de Deus, para que eles tenham vidas santas. Não é essa a nossa mensagem? Essa também era a mensagem dos profetas. Para isso eles usavam principalmente 5 discursos. O discurso de condenação. Nesse tipo de discurso, o profeta relata uma ação ou atitude pecaminosa, contrária à vontade do Senhor. É uma exortação para abandonar a impiedade antes que a condenação chegasse até eles. Você que está com a sua Bíblia, abra ela agora lá em Miqueias, capítulo 3, nós leremos dos versos 9 ao 12. Miqueias 3, do 9 ao 12, e Jonas 3, do 4 ao 10. Se tiver um microfone aí, poderia passar para um dos nossos participantes lerem, para a gente ter mais uma voz além da minha. Miqueias 3, capítulo 9 ao 12. Enquanto eu abro em Jonas 3, do 4 ao 10. Quem achou? O microfone aí para quem achou. Miqueias 3, do 9 ao 12. Quem quer ler?
Dou-lhe uma. Ô, gente, não precisa brigar, não. Quem quer ler aí o texto sagrado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Miqueias 3, do 9 ao 12. Ouvi agora isso, vós, cabeças de Jacó, e vós, servos da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encontra o Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo na coluna da coberta de mato. Então nós vemos aí um profeta pré-cativeiro babilônico, mostrando o pecado do povo. Então um discurso de condenação, o povo está em pecado. Não só o populacho, mas os profetas, os seus juízes, os seus reis, sacerdotes, todos estão em pecado. E eles ainda se atrevem a dizer que Deus está com eles. Então nós vemos claramente o discurso de condenação. Agora eu vou ler Jonas, do 4 ao 10. Texto conhecido aí para o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Começa no 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será pervertida. Observe o versículo 3 anterior. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Se levava 3 dias para percorrer toda a extensão de Nínive. Jonas pregou apenas: ainda em 40 dias e Nínive será subvertido. A pregação de Jonas foi feita correndo, né? Porque se levava 3 dias para andar a cidade toda, ele levou um dia só. Ele passou correndo e gritando na língua dele, não na língua dos ninivitas. Estou correto, pastor? E o povo se arrependeu. Vamos continuar lendo. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Só colocando uma consideração aqui, quando fala que Deus se arrepende, é uma linguagem de acomodação. É para que nós entendamos a ação de Deus. Deus não se arrepende, em Deus não há sombra de variação. Deus não muda. São os homens que olham uma ação, por exemplo, Deus mandou profetizar a destruição, e eles esperando que Deus mudasse de ideia e não fizessem aquilo. Nos decretos eternos de Deus, tudo já estava determinado. Então não achemos que Deus muda. E aí isso vai levar a outras questões, por exemplo, sobre a oração, mas não é o momento para estudarmos isso. Então nós vemos aqui que Jonas pregou, fez um discurso de condenação sobre um povo gentio, os assírios, e eles se converteram. E Nínive não foi destruída naquele momento. Contudo, nós vimos o texto de Miqueias que a nossa irmã leu. Foi feito um discurso de condenação contra o povo de Judá e Jerusalém, e eles não se converteram. E foi destruído Jerusalém, o templo de Salomão,
e levado todos os tesouros e o povo cativo. Então nós vemos que Deus, Ele fazia discursos de condenação através dos profetas e o resultado era conforme aquilo que se tinha de reação. Outro discurso que Deus usava era a ação judicial com base na aliança. Temos algum advogado aqui presente? Hoje não? Mas tem alguém que já foi no tribunal? Levantem as mãos quem já foi no tribunal. Tribunal eclesiástico, que seja. Nesse tipo de discurso, o profeta é enviado para apresentar uma convocação. Você já recebeu uma convocação da justiça lá por alguma coisa que você teve que pagar, ou principalmente convocação para pagar, né? Uma intimação no tribunal divino. A acusação nesse julgamento que é presidido pelo Senhor é que o povo continuamente transgredia os termos da aliança. Nós temos um exemplo lá em Miqueias 6, do 1 ao 16, que nós não vamos ler hoje. Mas você que está em casa e os irmãos que estão aqui, podem ler lá depois em Miqueias capítulo 6, do 1 ao 16. Uma ação judicial de Deus contra o povo. Nós temos um gênero aqui que é o gênero da disputa. Nesse tipo de discurso, o profeta apresenta em forma de uma disputa no melhor estilo oriental, ou seja, uma acalorada discussão verbal entre o Senhor e o povo com respeito a uma violação da aliança. Nós temos esse exemplo lá em Malaquias capítulo 1, do verso 2 ao 5. E eu vou fazer a discussão oriental aqui, tá? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais dos desertos. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Então era assim que era um gênero de disputa, né? Ficava cada um gritando os seus argumentos, um para o outro, para tentar convencer e falar que ele estava certo. O profeta apresenta isso como se Deus estivesse fazendo isso com o povo. Deus não foi lá e falou com o povo de Israel desse jeito. Ele falou e o profeta representou o gênero de disputa. Outro muito conhecido, né, é o oráculo de Ai. Nesse tipo de discurso, alguém por favor encontre aí Amós capítulo 6, do verso 1 ao 7, e o irmão passe um microfone adequado aí para quem for ler. Amós 6 ao 7, o oráculo de Ai. Nesse tipo de discurso, o profeta emprega o oráculo de Ai, que é acompanhado de pranto, pano de saco e cinza, e também o rasgar das vestes. Faltou um N. Anunciando a iminente destruição de uma nação pecadora. Temos o microfone? Amós capítulo 6, do 1 ao 7. Quem gostaria de ler? Não pode repetir. Amós capítulo 6, do 1 ao 7. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território?
Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Então nós vemos aqui o profeta Amós falando um oráculo de Ai contra aqueles que, mesmo a destruição do Reino do Norte chegando, eles continuavam em seus pecados, continuavam se sentindo seguros. Mesmo Samaria prestes a cair, esses samaritanos aqui continuavam bebendo o seu vinho, cometendo seus pecados, suas iniquidades, suas maldades, achando que nada vai acontecer, porque Deus é conosco. Então, claramente, nós como profetas de Deus nesse tempo, nós devemos usar oráculos de Ai. Não falo para você botar roupa de pano de saco, porque afinal de contas são falsos apóstolos por aí, que estão andando vestidos de pano de saco na televisão e depois trocam de roupa para poder andar de BMW. Mas nós, como verdadeiros profetas, não precisando usar pano de saco, nós devemos levar as pessoas a verem que eles estão em pecado e a qualquer momento o Senhor pode voltar. A segunda vinda, como ele mesmo disse, seria como um ladrão chegando à noite, quando você menos espera. Enquanto as pessoas estariam se dando em casamento, continuariam nas suas práticas más, assim como os samaritanos antes da queda de Samaria e de Israel. Então nós devemos, como os profetas, usar os mesmos tipos de discursos e convocações. A próxima é uma convocação ao arrependimento. Neste tipo de discurso, o profeta faz uma convocação de arrependimento que consistia de uma mensagem simples, na qual o Senhor exortava seu povo a abandonar a iniquidade e a se voltar a Ele em arrependimento e fé. Qual era a primeira palavra do anúncio de João Batista? Arrependei-vos. Qual era a primeira palavra do anúncio de Jesus Cristo? Arrependei-vos. Então vejamos o que Amós diz em Amós 5, do 4 ao 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. O que nós aprendemos daqui? Que nós devemos buscar o Senhor em arrependimento e em verdade, em espírito e em verdade. Não são os locais em que nós buscamos a Deus que importam, mas assim o arrependimento contrito verdadeiro de coração, que o busca em espírito e em verdade. É isso que Amós está ensinando aqui. Oséias 14, 3, de 1 ao 3 nos diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Então Oséias está convocando aqui Israel, o reino do norte, para o arrependimento. Que eles devem converter-se de fato, de coração e na boca a Deus, porque Deus não se agrada de sacrifícios vazios. No caso deles aqui, eles continuavam sacrificando. Eles sacrificavam a Deus e sacrificavam aos ídolos ao mesmo tempo. E achavam que Deus estava se agradando disso. Um outro profeta vai dizer
quem vos disse que só pisarde nos meus átrios é agradável a mim? É lógico que eu estou parafraseando o profeta. É muito mais do que isso. É de fato estar totalmente entregue a Deus. E nós, como temos a revelação completa, sabemos que o verdadeiro sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós devemos ir a Ele arrependidos de nossos pecados. Se você ainda não confessou a eles, a Cristo Jesus, como necessitando da sua graça e perdão e salvação, aconselho que o faça enquanto é tempo. E aqui diz o profeta que a Assíria não salvaria o reino do norte mais, não protegeria o reino do norte de invasão. Isso é um ensino muito claro, nós não devemos depender de homens. Nosso temor nunca deve ser aos homens. O nosso temor deve ser somente a Deus. É em Deus que nós esperamos. É Deus que, se precisar mover para o nosso bem, o pior dos piores ditadores, Ele vai fazer isso. Mas nós não devemos confiar neles. Nós não confiamos em homens, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, que é pai de órfãos e marido de viúvas. Continuando, a última parte antes da conclusão da nossa lição. Quais foram os principais temas dos profetas menores? E ali nós temos mais duas imagens para aqueles que nos acompanham pela internet dizer quais livros da Bíblia estão associados. Os profetas menores, essas duas imagens estão associadas a quais profetas e quais passagens? Primeira mensagem principal dos profetas menores. Tem muito mais mensagens, mas a nossa revista traz 3 temas principais. O primeiro deles é a transgressão da aliança. O povo precisa ser lembrado constantemente da aliança do Sinai. A aliança do Senhor com a nação de Israel através de Moisés. Podemos ver a constante transgressão da lei da aliança por parte do povo. Depois que Josué morreu, o diácono pode trazer mais um copo de água para mim? Depois que Josué morreu, o que nós lemos lá em Juízes, que fala diversas vezes sobre o povo? E aí Deus levantava um juiz e eles voltavam para a lei, para a aliança do Sinai. Mas o que várias vezes é falado no livro de Juízes? Cada um fazia aquilo que achava melhor. Ou seja, cada um transgredia, pecava contra Deus do jeito que ele achava melhor. Então a transgressão da aliança foi sempre uma constante desde que Moisés e Josué deixaram de comandar o povo. A maioria do povo, obrigado, irmão. A maioria do povo estava transgredindo a aliança com Deus. E é por isso que Deus levantou legisladores, reis e profetas para levar esse povo a entender a sua verdade novamente. Em Oséias 6:7 nós vemos: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Ou seja, todos deram a mesma vazão ao pecado que Adão deu no pecado original. Lembre-se que Adão pecou voluntariamente. Ele sabia o que não era para fazer e mesmo assim ele o fez. Foi ele que recebeu a liderança de Deus. Era ele que era para ter sido o profeta com relação à sua esposa que transgrediu a aliança. Mas ele não só cometeu o pecado, como se agradou dele. Por isso que é dito aqui que o povo agia aleivosamente. Já em Malaquias capítulo 2, do verso 8 e 10, nós vemos:
Versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos a transgressão da aliança pelos sacerdotes. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Verso 10. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Verso 8. É mostrada a transgressão da aliança dos sacerdotes. Verso 10 é mostrada a transgressão da aliança de todos. De todos que se dizem povo de Deus aqui. Todos estão sendo desleais. E quando você é desleal com uma pessoa, com um próximo, você é desleal com Deus também. Por isso que o Senhor Jesus ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O que o Senhor ensinou aqui é ensinado em toda a aliança do Antigo Testamento. Não é novidade. Ele, como profeta, sacerdote e rei que era, ele simplesmente ensinou aquilo que ele mesmo revelou em todo o Antigo Testamento. Cristo nunca nega nada do que está escrito no Antigo Testamento. O que ele diz? Não vim para revogar a lei. Nenhum i ou tio, ou seja, nenhuma menor das letras, nenhum sinal maçorético será deixado de lado, sem que tudo se cumpra, e se cumpriu nele. Então ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. E ele, como profeta, ele a ensinou corretamente. Então por que a gente não vive igual judeu? Por que a gente não faz sacrifício? Alguém pode estar perguntando aqui e lá na transmissão. Porque o sacrifício perfeito cumpriu toda a lei do sacrifício. O sacerdócio superior em Cristo revogou o sacerdócio levítico, que precisava matar, derramar sangue primeiro pelos pecados do sacerdote, para depois do povo. Cristo, como sendo o Cordeiro perfeito, sem qualquer pecado, ele se sacrificou por nós e cumpriu toda a lei. Isso quer dizer que está revogada toda a lei para nós? Não, isso quer dizer que a lei cerimonial foi totalmente cumprida. Nós devemos então viver conforme a lei judicial de Israel? Não, nós não devemos. Os princípios são válidos para qualquer povo. Então, mas nós não vivemos na graça e não na lei? Não, nós vivemos sim, totalmente na graça. Por isso nós vamos a Cristo para sermos salvos. E Cristo nos volta para a lei para sermos santos. E assim como os sacerdotes, nós devemos pregar os mandamentos para que nós vivamos conforme os mandamentos de Deus. Só é possível amar a Deus sobre todas as coisas, cumprindo os mandamentos dele. Só é possível amar o próximo de maneira adequada, entendendo o que a lei diz sobre como se ama o próximo. Então, os profetas, assim como nós, devemos mostrar a transgressão da lei da aliança por parte do povo. A começar pela casa de Deus, que é a igreja. Outro tema profético é o dia do Senhor. E aqui precisa de um esclarecimento para nós, que somos presbiterianos, que chamamos esse dia, o domingo, de o dia do Senhor. Corretamente o fazemos, porque é o dia da ressurreição do Senhor. E nossos símbolos de fé ensinam que nós devemos guardar sim esse dia, para dedicarmos à palavra, nos dedicarmos ao sacramento, nos dedicarmos à comunhão e nos dedicarmos às obras de misericórdia. É isso que os nossos catecismos de confissão de fé ensinam. Mas aqui os profetas estão dizendo, a expressão o dia do Senhor tem um duplo significado, que é um tempo imediato de juízo e julgamento sobre Israel e Judá, e o julgamento escatológico de Deus, ou seja, o juízo final, aonde todos os homens e mulheres que viveram nesta terra, desde Adão e Eva até o último, estarão diante do trono do Senhor, que nos julgará a todos, sem exceção. Isso não fez nenhum de vocês tremer?
Você estará diante do Deus que é santo, 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 para ser julgado pelos seus pecados? Isso não fez nenhum de vocês tremer? Eu devia ter aprendido com Jonathan Edwards, né? Sobre pregar sobre o Deus irado, né? Que aí todo mundo estaria se agarrando aí nas cadeiras. Né? Mas o fato é que nós cristãos sabemos que no dia do juízo final, nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, sabemos que nós teremos escrito sobre os nossos débitos: está consumado, foi pago, tetelestai. O Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados. Mas aquele que não crê, será um dia de trevas. Será o dia mais terrível de toda a terra. Se algum de vocês estão apavorados com essa peste que está por aí, que eu sei que é ruim, tem umas pessoas aqui que tiveram a doença, não chega nem perto do que vai ser o terrível e temível dia do juízo final para os incrédulos. Então, assim como nós devemos temer somente a Deus e não as circunstâncias, as pessoas, ou mesmo as doenças, a guerra, os ímpios que ainda continuam nas suas impiedades deveriam abandonar os seus pecados e temer a esse Deus, confessando Cristo como seu Senhor e Salvador enquanto é tempo. Malaquias 4:5 nos diz sobre o dia do Senhor: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem foi esse profeta Elias, que eu já citei algumas vezes aqui no Novo Testamento? Quem veio no espírito de Elias, conforme disse o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, no mesmo ministério, foi João Batista. Não foi aquele profeta africano que eu mostrei lá que disse que é Elias. Foi João Batista. Portanto, o grande e terrível dia do Senhor está por vir. Quando Elias, ou seja, João Batista, preparou o caminho no deserto, aplanou o caminho para que Cristo viesse, já estava tudo preparado para que o grande e temível dia do Senhor também chegasse. Por que não chegou ainda, meus irmãos? Porque o número dos eleitos ainda não se cumpriu. O último daqueles que foi declarado como do Senhor antes da fundação do mundo ainda não chegou. Quando ele chegar, nada mais faltará para o dia do juízo final, para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo em glória, para a destruição dos ímpios. Por isso nós, cristãos, devemos aguardar com ansiedade o temível dia do Senhor, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e pregando até que Ele venha, para que o último eleito seja alcançado, na última tribo da terra, na última nação, na última língua, aonde o Evangelho ainda não chegou. E um tema constante dos profetas é a vinda do Messias. Os profetas menores anunciavam a vinda de Jesus Cristo. Se você for ler no texto original, no hebraico, na língua original, porque o texto original, senão o Sebastião vai querer que a gente entregue para ele, o meu professor de seminário, se você falar: o texto original diz, ele, eu quero ver o texto original, cadê? Na língua original, ou seja, no hebraico, não há o termo Messias em nenhum desses profetas, mas eles anunciam em Miqueias 12:13, que o Senhor iria pastorear o seu povo. Ou seja, o Senhor seria o pastor do povo dele. Jesus Cristo se declarou como sendo quem mesmo? O bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Miqueias 4, do 1 ao 8, diz que Deus habitaria junto ao seu povo. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Miqueias 5, do 2 ao 4, diz que ele nasceria em Belém e que ele é eterno. Deus de Deus, luz de luz, o Filho eterno do Pai. Até não é correto
usar a expressão quando se tem uma teofania, ou seja, uma aparição de Cristo, ou uma citação do Filho no Antigo Testamento, usar o termo Jesus Cristo. Porque ali ele era o Filho eterno do Pai. Ele se torna Jesus Cristo quando ele encarna, quando ele é concebido no ventre de Maria. E aí ele é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Zacarias 3, do 1 ao 5, nos diz da obra justificadora do Messias. Vamos lá em Zacarias 3, do 1 ao 5. Não tenha preguiça, abra sua Bíblia no texto sagrado. Aí em casa também. Zacarias 3, do 1 ao 5. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E se você olhar na sua Bíblia aí, anjo está em letra maiúscula. Isso é o que nós consideramos em teologia como uma teofania. É o Filho eterno de Deus sendo apresentado aqui antes de sua encarnação, o anjo do Senhor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué era o sumo sacerdote daquela época, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor, Yahvé, disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, ou seja, um sumo sacerdote levítico, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, o Filho eterno de Deus. Tomou este a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então nós vemos claramente aqui falando da justificação que Cristo fez sobre o sumo sacerdote representando todo o povo. Lembre-se que era o sumo sacerdote que primeiro sacrificava pelos seus pecados para que ele pudesse representar todo o povo. Aqui ele está sujo diante do anjo do Senhor, ou seja, sujo diante de Cristo. E por isso é ele que o justifica e o limpa. Em Zacarias 6, do 9 ao 15, nós vemos a unificação dos ofícios de sacerdote e rei no Senhor. Perdão. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Teubias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo isto, prata e ouro, e fazes coroas, e põe-os na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Helen, para Tobias, para Gedaías e para Ren, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Toda vez que nós encaramos o texto sagrado aqui, nós devemos saber que existe uma aplicação imediata,
e uma aplicação que pode ser futura. A imediata aqui era que naquele momento haveria pacificação entre as duas posições, o sacerdócio e a posição oficial. Mas apontava para uma coisa muito maior, que é a unificação dos ofícios em Jesus Cristo, que é o nosso rei, profeta e sacerdote. E por fim, Zacarias do 11, do 1 ao 14, nos apresenta o que nós sabemos que aconteceu com o Supremo Pastor Jesus Cristo, que ele foi rejeitado pelo povo. O povo rejeitou o Messias, o povo rejeitou seu pastor, o povo rejeitou o seu rei. Então o Senhor me disse, versículo 13: arroja isso ao oleiro, este magnífico preço que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojoei ao oleiro na casa do Senhor. Para quem conhece o Novo Testamento bem, quem foi tomado por 30 moedas? Quem foi vendido por o preço de um escravo? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Judas, não arrependido, fez com as 30 moedas? A jogou na casa do Senhor, ou seja, no templo. O que eles fizeram com as moedas? Eles compraram o campo do oleiro, para que fosse cemitério. Será que Zacarias, lá no 6º século, forçou eles a fazerem isso no 1º século da era cristã? Será que o cumprimento dessas 3 profecias foi porque Zacarias viu e depois escreveu? Ou foi porque o Senhor revelou essas coisas a ele e elas de fato aconteceram? Uma das características que nós podemos usar como cristãos para combater todo aquele que diz que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é o Messias, é mostrar as profecias do Antigo Testamento. Como que um profeta 6 séculos antes saberia exatamente os atos de outras pessoas que eram contrárias a Jesus Cristo? Os sacerdotes que o compraram por preço de escravo, os sacerdotes que compraram o campo do oleiro. Como que Zacarias poderia saber e ter registrado estas coisas? Diz o versículo 7 aqui de Zacarias 11, do 1 ao 14. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Versículo 8. Dei cabo dos 3 pastores no mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Versículo 11. Foi, pois, anulada naquele dia as pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Observe como o Zacarias está dizendo claramente que eles rejeitariam o pastor deles. Eles o rejeitariam e andariam cada um por seus caminhos. Eles rejeitariam e lutariam contra eles mesmos. E por fim ele diz claramente que aqueles que são rejeitados, aqueles que são considerados indignos, aqueles que de fato se voltam apenas para o Senhor e a sua palavra e são rejeitados por este mundo, esse faz caso dele, esse anda com ele. Amados irmãos, os profetas nos ensinam que em vez de nós querermos o louvor dos homens,
ou os status desse mundo, nós devemos estar preparados para sofrermos como supremo pastor e sermos rejeitados pelo povo. Conclusão e aplicação. Vamos finalizar então. Ao termos contato com os profetas menores, devemos ter as seguintes atitudes. Entender que a mensagem deles é tão urgente para mim e para você, como foi para Israel e Judá antigamente. Isso aqui não é somente um livro histórico. Como diria um certo teólogo, é mais atual que o jornal de hoje de manhã. Não estou assinando embaixo do teólogo que eu citei. Só citei. Devemos atender sua conclamação e colocarmos nossa boca no pó, em arrependimento pela nossa obstinada transgressão como indivíduos, famílias e igrejas. Estou repetindo essa conclusão da semana passada. Todo o tempo nós devemos ver se nós não estamos obstinadamente transgredindo a aliança. É muito fácil nós nos desviarmos quando ouvimos o mundo, quando ouvimos o diabo ou quando nós ouvimos a nossa própria carne. Por isso nossa mente tem que estar sujeita à palavra de Deus. Nosso mundanismo, inclusive principalmente na nossa igreja no século 21, é comparado nas escrituras com o adultério. É o que diz Tiago 4:4. Devemos lembrar que haverá um dia que o Senhor julgará todos os pecados. E isso nos deve fazer temer. Nós devemos sim temer o juízo de Deus, porque Ele pode julgar todos os pecados no dia final, e aqueles que não creem em Jesus Cristo serão condenados junto com o diabo e os seus anjos para o fogo eterno, ou Ele pode exercer juízo em você, enquanto você continua obstinadamente cometendo o mesmo pecado diante dEle. Nós somos livres da maldição eterna da lei, mas nós não somos livres de sofrermos a pena dos nossos pecados. Devemos confessar então os nossos pecados e abandoná-los. Não basta vir todo domingo aqui, ritualisticamente, chegou a hora da contrição. Eu vou confessar os meus pecados. Aí você vai e confessa o pecado. Aí você fala assim, legal, agora eu posso cometer isso tudo de novo na próxima semana. Não. Confissão de pecado é falar, abrir o coração diante de Deus, chorar diante dele e abandonar o pecado. Isso é verdadeiro arrependimento. Conclusão. Nosso maior temor deve ser o de ofender ao santo Deus, o Senhor, com a insistência obstinada em viver cometendo os mesmos pecados contra Ele, na esperança de que ficaremos impunes. Lembra do texto dos samaritanos que eu li aqui? Que eles achavam que eles iam poder continuar fazendo tudo do jeito que eles estavam fazendo, e Deus era com eles, Israel nunca cairia, o Senhor está no meio de nós, diria os falsos profetas lá de Judá, Jerusalém é a cidade de nosso Deus, sua santa morada, nós nunca seremos destruídos. Eles continuaram pecando obstinadamente contra Deus e foram destruídos, foram desterrados, não ficaram impunes. O profeta Naum diz, no capítulo 1, do versículo 2 ao 3, o Senhor não terá por inocente o culpado. Ele estava profetizando mais uma vez contra Nínive, e aí Nínive foi destruída. Mas isso se aplica a cada um de nós. Deus não tem por inocente o culpado. Se você acha que você pode pecar e Deus te entende, isso não existe. Deus não tem por inocente o culpado. É necessário arrependimento e fé. Fé em Jesus Cristo. E as aplicações, para você pensar aí em casa e que nossos irmãos estão saindo daqui. O estudo dos profetas menores tem lhe ajudado a crescer na fé? Você tem adquirido maturidade cristã ao estudar os textos dos profetas menores? Você tem estudado os profetas menores? Você tem lido os 12 profetas menores ou eles são uns textos um tanto quanto complicados de achar quando alguém cita aqui? Onde está esse tal de Abacuque? Ou você tem lido esses textos e tem estudado eles?
Você só consegue maturidade na fé cristã se você se debruça sobre a Escritura. Se você ama a palavra de Deus. Se a sua mente está conformada à mente de Cristo. Sem isso não há maturidade. Sem ter contato com a Escritura não há maturidade como cristão. Você pode ter 70 anos de igreja. Se você não tiver intimidade com a Escritura, você não tem maturidade. Então o estudo dos profetas menores tem lhe ajudado a crescer na fé? Você tem dado ouvido à palavra dos profetas menores? Ou você acha que era só para aquele povo lá de Israel e de Judá? Isso não tem nada a ver comigo. Como foi mostrado aqui na lição, isso tem tudo a ver comigo e com você. Tem questionado suas atitudes, seus hábitos, seus padrões de pensamento? Ou você orgulhosamente acha que você faz tudo de acordo com a vontade do Senhor? Os profetas te conclamam: arrependa-se dos seus maus caminhos, conserte os seus pecados, viva de verdade para Deus. Você tem abandonado seus pecados? Você tem confiado no Senhor? E inclusive nessa confiança, você tem deixado as suas opiniões que você recebeu de outros ou que você mesmo criou de lado e confiado na verdade do Evangelho, na verdade da Escritura? Essa é a aplicação dessa lição para mim e para você. Deus os abençoe, um bom domingo. Esperamos todos vocês à noite para cultuarmos juntos ao nosso Deus. Deus abençoe. Amém, irmãos. Essa semana nós tivemos um aniversariante, no dia 8 de janeiro, que foi o Daniel Ribeiro Paes. Daniel é o filho da nossa irmã Kelly, ele é da classe de adolescentes, da classe Triunfantes por Cristo. Que Deus esteja abençoando a vida do irmão. Graças a Deus, as nossas novas revistas chegaram a tempo e eu já estou distribuindo. Quem quiser pegar comigo já agora de manhã, o GC está me ajudando nessa missão, e à noite eu vou montar lá a mesinha lá atrás para os irmãos que estiverem vindo de noite, podem estar pegando também. Lembrando que chegou para todas as classes, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e jovens. E hoje nós temos 3 novos membros na nossa escola dominical, 3 matriculados, é uma família. O reverendo Adenilson, a sua esposa Marcela e a filhinha Adassa. Que Deus esteja abençoando a vida dessa família, desses irmãos. Depois os irmãos estejam aí cumprimentando, né, com o cotovelo, cada um aí dessa família. E eu vou chamar agora esse novo matriculado, que é o reverendo Adenilson, para estar orando e finalizando a nossa escola dominical dessa manhã. Vamos colocar em pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque ouvimos a Tua palavra e podemos, ó Pai, ser transformados por ela. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos profetas que foram muito importantes, ó Pai, através da Tua palavra, através da propagação do Evangelho e também, ó Pai, a chegada de Jesus Cristo ao nosso meio, ó Pai. Nós te agradecemos porque podemos sentir a Tua presença, ó Pai. Sabemos que a Tua palavra nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa para a justiça, ó Pai. Nós precisamos dela a cada dia e a Tua igreja hoje também, ó Pai. Ela também leva o Evangelho a todo mundo, ela também cumpre essa profecia, ó Pai, e nós, como povo de Deus, devemos continuar indo por todo mundo e pregando este Evangelho. Continue abençoando a Tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Daniel, que fez aniversário no dia 8. Te agradecemos também, ó Pai, pela vida daqueles que foram recuperados, principalmente o reverendo Fernando. Que o Senhor continue, ó Pai, restabelecendo a vida daqueles que ainda estão infectados por essa doença, ó Pai. Continue restaurando e principalmente, ó Pai, restaure a nossa vida espiritual a cada dia,
e nos fortaleça em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós já estamos instalados ali na Rua Belém, graças a Deus por isso. Estamos ali no Santo Agostinho, aqui mesmo, né? E graças a Deus pela nossa chegada aqui, agradecemos a todos os irmãos. Deus abençoe.